Histórias para ouvir lavando louça. Um podcast do Terapia. Hoje é dia de vocês tomarem vergonha nessa cara e limparem essa pia. Que isso, Alexandre, pelo amor de Deus. Brincadeira, gente. Só uma piadinha assim pra descontrair esse começo de episódio. Por favor, não me cancelem, tá? Acordou daquele jeito, hein? O episódio vai ser bom, pelo jeito, né? A gente já sentiu aqui que hoje temos história boa, né? Como sempre, a gente tem a história de uma convidada maravilhosa hoje. Isso é fato. É um fato aqui dentro do Terapia que todas as histórias são maravilhosas. E a história da Priscila começa quando ela tinha 2 meses de namoro com o Bruno, o atual marido dela. E foi justamente ali que ela recebeu uma notícia que mudou tudo, gente. Uma menina que ele tinha ficado um tempo atrás, antes de engatar o namoro com a Priscila, apareceu dizendo que estava grávida dele. É, gente, o Bruno ia ser pai e a Priscila teve que encarar essa história toda, se liga? Ou seja, uma bomba caiu no colo dela, né? Porque nesse momento ela já estava toda apaixonadinha e, claro, ficou bastante mexida com essa novidade. E hoje ela vai contar pra gente como foi o processo pra encarar essa informação e tudo que veio a partir dali. Hoje em dia eu avalio, assim, eu tenho mais como é que eu posso te dizer? Um sentimento de empatia que eu acho que pra ela também não deve ter sido fácil, porque eu acho que pra mulher ser mãe solo já tem toda essa carga de, meu Deus, acho que até da parte da própria família, né? Acho que devia, e eu sentia um pouco, até por exemplo no chá de fralda, eu sentia um pouco assim da parte da família uma certa esperança de que, eles poderiam estar juntos. Então tu fica naquele sentimento de, poxa vida, será que eu não sou a pessoa que está impedindo eles de estarem juntos, né? Antes de mergulhar na história de hoje, um recadinho rápido para te convidar para fazer parte do grupo do Terapia no WhatsApp. É um grupo exclusivo para os nossos apoiadores, onde a gente manda as histórias com antecedência e conversa sobre como elas reverberam dentro de nós. Para fazer parte, entra no site apoia.se/histórias de terapia. É isso aí, agora vamos pro episódio? Bora! Eu sou o Lucas Galdino. E eu, Alexandre Simone, e esse é o Histórias para Ouvir Lavando Louça. Normalmente, quando você descobre que vai ser mãe ou ser pai, nos métodos tradicionais, ou seja, através de uma gravidez e não de uma adoção, enfim, você tem ali uns 7 a 8 meses para tentar se preparar o máximo que você conseguir, né? Seja mentalmente, financeiramente, o que for. Mesmo que a gente saiba que nunca vai dar pra estar 100% preparado pra esse momento, né? Mas e quando você descobre que o seu namorado é quem vai ser pai de um filho de uma outra mulher e que agora esse tempo, na verdade, é pra você se preparar pra se tornar madrasta? Essa pergunta até dá um nó na nossa cabeça, né? Eu lembro quando a gente recebeu a história da Pri aqui, a gente ficou, como assim? Peraí. Na maioria das vezes, é a madrasta ou o padrasto que entra na vida da criança, né? E não o contrário. Só que foi exatamente assim que aconteceu com a Priscila. Ela tava naquele auge do começo do namoro, né? Aquela paixão toda, quando veio a notícia. E aí é claro que tudo isso foi um baque pra ela. Daí, super nervoso, assim, um dia ele me chamou pra sair, eu achei muito estranho que tu via, assim, que ele tava estranho, sabe? Ele tinha alguma coisa diferente. E daí ele me comentou, eu vou ser pai, eu tinha saído com uma menina antes de te conhecer e ela descobriu há pouco tempo que tá grávida. Daí ele disse, eu vou entender se tu não aceitar, mas... Daí ele me explicou toda a situação, a gente vai ter a criança, mas decidimos não ficarmos juntos porque não tinha, assim, não era um relacionamento, assim, não era um namoro, né? Então, foi uma coisa que eles decidiram não ficar juntos, mas que teriam a criança, ele assumiria a criança e tudo mais. E daí ele me olhou assim, dele, vou entender se tu não quiser mais seguir adiante. E eu fiquei, assim, numa coisa assim meio angustiada de, ai meu Deus, o que eu faço? Vou encarar essa, não vou? E daí também me bateu aquele nervoso assim de... Todas as amigas que eu perguntava diziam, não, pula fora que é furada, corre enquanto dá tempo. E daí eu, naquela coisa que eu acho que eu sou meio romântica, assim, eu posso dizer, eu pensei, e se eu perder o grande amor da minha vida por causa de medo de uma coisa que eu não sei como vai ser?
Se eu nem der essa chance, né? A última romântica atende por Priscila, gente. Te dei esse posto que é meu, tá, Priscila? E é louco porque muitas vezes esse jogo de expectativas e projeções é o que faz a gente ficar angustiado. Só que ao mesmo tempo que a Priscila tinha essas questões racionais na cabeça dela, ela sentia algo dentro dela que pedia pra ela dar uma chance pra essa nova situação. Eu tava assim naquela... Claro que tem aquela coisa assim da paixão, do início do namoro, que tudo é lindo e maravilhoso e perfeito, né? Então, claro que eu pensei muito assim de... Bom, me deixo levar por isso ou vou ser racional? Mas daí, mesmo sendo racional, eu pensei, por que não, né? Que eu ainda perguntei, né, pra ele várias vezes, assim, tu realmente tem certeza? Vocês não gostariam de reatar? E daí ele sempre me deixou bem claro, não tem nada a ver, sabe? Ele sempre me disse, não tira isso da tua cabeça, que não tem nada a ver. E então eu pensei, vou tentar, né? Foi uma coisa que foi meio pela emoção, assim mesmo, sabe? Que tava muito bom, assim, que não tinha nada de ruim no relacionamento. E eu pensei, bom, vou testar e ver no que vai dar. E, gente, como a Priscila falou, a decisão veio muito mais do coração do que da cabeça. Só que, ao mesmo tempo, ela sabia que a partir daquele momento viria uma série de obstáculos que ela ia ter que enfrentar. Ela já tinha tido um processo dentro de casa com os pais para fazer eles comprarem essa ideia também. Afinal, ela só tinha 20 anos na época. E isso acabou que nem foi um grande problema, na verdade. Depois de uma certa insegurança, né, que eu acredito que seja normal, é uma novidade, muito novidade, né? Os pais da Pri, eles passaram a apoiar a ideia também. Mas aí logo depois veio uma outra informação que pegou ela no pulo. Ela achava que a mãe do filho do Bruno era alguém da cidade onde ele tinha estudado até pouco tempo atrás. Só que quando o assunto veio à tona, ela descobriu que, na verdade, era uma conhecida dela. Olha só essa vida. Pra mim, no primeiro momento, assim, foi bem chocante, assim, sabe? Até eu processar a informação, que daí tava naquela coisa de aceitar a situação. Daí depois veio mais essa do, ai meu Deus, Mas daí depois, até por iniciativa da minha sogra, assim, que ela tinha muito medo de, como eles não tinham um relacionamento, assim, de casal, dela não conseguir ter tanta proximidade, ela foi se aproximando já dela durante a gravidez. Então, teve algumas situações assim que a gente já começou a conviver mais com ela, até em função dessa proximidade que a minha sogra buscou. Então, por exemplo, eu fui no chá de fralda do meu enteado, sabe? Ele estando na barriga da mãe dele, eu fui no chá de fralda, assim, claro que foi uma situação que pra mim era meio complicada, assim, de lidar, mas que aos poucos, hoje eu vejo que todas essas coisas são lembranças que eu vou poder dizer que eu sempre tive presente na vida dele, sabe? Na época foi uma situação estranha, que nem eu falei, início de namoro também a gente acha tudo... tem toda essa questão dos ciúmes, e ainda mais madrasta tem essa coisa de achar que... E isso é uma coisa até que eu passei a consumir muito conteúdo de madrasta depois que eu vi o vídeo, acho que foi da Marcela até, pro canal de vocês. E daí eu vi que ela sugeriu até o Somos Madrastas, da Mari Camardelli. E daí eu comecei a consumir muita coisa. E hoje eu vejo que tem muita coisa que eu sentia que era normal, sabe? Que madrasta também tem ciúmes, madrasta, sabe? São coisas naturais que não tem nenhum... Não é pecado isso, sabe? Não é... Então eu comecei... O fato de entender melhor esses meus sentimentos... me deu um alívio, assim, de entender tantas coisas que aconteceram no início, como saber lidar com a situação que é hoje em dia, assim. Hoje em dia não é muito diferente de qualquer casal que de segunda união, assim, com filhos, sabe? Não tem nada de diferente. Só que ainda eu posso dizer com o bônus de que eu nunca ouvi da parte do meu enteado alguma coisa do tipo, tu não é minha mãe, ou birras, assim, coisa. Não, eu posso dizer, assim... com toda certeza que a gente tem uma relação de uma confiança mútua, assim, que chega a ser muito bacana, às vezes que meu marido chega a ficar com ciúmes, assim,
Às vezes ele fala alguma besteira, e também ele tá sempre brincando, né, com ele. Ele fala alguma besteira e ele pergunta, é verdade, Chapri? Tipo, eu fico me sentindo o máximo, assim, eu sou referência, né? E hoje o Lucas, o meu xará, tá com 10 anos, ou seja, há 10 anos que a Priscila é madrasta dele. E nesse tempo ela foi aprendendo o papel dela dentro da criação. Em nenhum momento ela teve a pretensão de assumir o lugar da mãe, porque ela sabe que o Lucas já tem uma. Mas ela foi entendendo ali, com o passar do tempo, como ela podia somar nessa criação de uma maneira que respeitasse tanto o Lucas quanto a mãe dele, mas também a si, né? É importante ela se respeitar também. Eu não sou a mãe, mas eu vi ele crescer. Eu vi ele trocar de dente. Eu vi ele aprender a caminhar, sabe? Eu chegava na casa da minha sogra e na época era meu namorado, né? E ele me puxava pela minha mão, assim, vem brincar, sabe? Eu vi ele me chamar de Pi, eu vi até depois ele começar a me chamar de Chapri, sabe? Eu vi toda essa questão, e são coisas que às vezes as pessoas anulam o fato de que a madrasta, não, tu não tem filho, tu não tem como falar sobre essa experiência. Peraí, mas é uma forma de maternar também, né? Então, eu vi ele, como eu falei, vi ele trocar dente, vi ele aprender a escrever, vi ele aprender a falar. Então, são coisas assim que... E a gente também se emociona também com essas evoluções, né? De, formatura do pré, que bacana, sabe? Até teve uma vez que eu achei super fofo, assim, num aniversário meu, que ele devia, sei lá, acho que ele devia ter uns 3, 4 aninhos. E meu marido gravou, assim, um áudio pra ele, dele me dando os parabéns, assim. Eu tava no trabalho, assim, eu escutei e eu comecei a chorar, sabe? Então, são coisas, assim, que de certa forma, é um maternar, assim, sabe? E no meu caso, foi um maternar bem intenso, porque como eu peguei desde de bebezinho, assim, sabe? Eu vi toda essa evolução dele, sabe? E, claro, só que sempre deixando bem claro, e eu vejo isso da parte dele também, que nem o que acontece, às vezes a gente chega em alguma festa de crianças, assim, e foi eu e meu marido levar ele, porque era do nosso círculo ali de conhecidos, e alguém, é a tua mãe, dele diz, não, é a tia Pri. E eu sempre tive isso muito claro, que eu acho que sempre tem que ter claro, ele tem a mãe dele. E a mãe dele sempre vai ser a mãe dele. Eu nunca vou querer... Não cabe a mim este lugar. Eu acho que o fato da Priscila ter esse sentimento maternal só traz coisas boas pra todo mundo que tá envolvido nessa história. Pro Lucas, que vai ter mais uma pessoa que se importa verdadeiramente com ele. Pro Bruno, que tem literalmente uma parceira nesse processo paterno. E pra Jéssica, a mãe do Lucas, que pode ficar mais tranquila quando o filho estiver com o pai. É claro que a gente sabe que essa relação de confiança mãe e madrasta muitas vezes não é das mais simples. E que essa confiança não se constrói da noite pro dia. Mas sempre que ela funciona, e a gente sempre torce aqui para todas essas relações funcionarem, porque é muito importante, parece que todo mundo sai ganhando com isso, né? No início a gente era aquela coisa, parecia a sensação de que embora a gente se conhecesse da adolescência, parecia que a gente se tratava uma com a outra pisando em ovos, assim, sabe? Mas aos poucos, depois com ele crescendo e as coisas ficando mais normais, e ela daí teve um ex-marido, assim, e agora, hoje ela tá casada de novo. Então, depois que ela se casou e tudo mais, e eu vi, assim, que tipo, cada uma fez sua vida ali sem ter nada, assim, eu consegui processar bem a informação, acho que de ambas as partes. Eu comecei a me abrir mais, que nem teve uma situação, acho que foi no ano passado ou retrasado, que ela ficou cuidando dos meus gatos, e daí, como eu queria mostrar onde é que estavam as coisas, a gente convidou eles pra jantar aqui em casa, e daí veio ela e o marido dela, e eu nunca tinha visto meu enteado tão feliz na vida, sabe? A alegria deles de ver todo mundo junto na mesa, assim, sabe? E nós nos damos super bem, a gente tem... Bom, como eu disse que já fomos no mesmo círculo de amigos, então temos interesses parecidos, de música, de tudo mais, sabe? Então não tem nada assim, o porquê, não tem nada que justifique a gente não se dar bem, sabe?
E vendo a alegria que foi pro meu enteado, eu ainda comentei com o Bruno, sabe? Eu falei, pô, a gente podia de vez em quando convidar a Jéssica e o Everton pra fazer alguma coisa, jantar fora, ou eles virem aqui, sabe? Que não tem por que não se juntar, sabe? Não tem uma explicação do porquê. Por que não pode se dar bem? Quem é que inventou isso que não pode se dar bem, né? A pergunta de milhões. Quando foi que a gente decidiu que madrasta não pode se dar bem com a mãe? E quando foi também que a gente criou o estigma de que a madrasta é necessariamente uma pessoa má? A própria Priscila comentou do episódio que tá lá no nosso canal no YouTube, no Facebook, em que a Marcela refletiu sobre o papel dela enquanto madrasta, e ela fala exatamente sobre isso, de como no próprio dicionário existe um sentido pejorativo para a palavra. E eu tendo a achar que a própria ideia de amor romântico que a gente cultuou nos últimos séculos trouxe um pouco desse estigma também, né? O ciúme possessivo ajuda a pintar essa figura da pessoa que entra na vida do seu ex-parceiro como uma pessoa ruim. E aí isso passa de mãe para filho, mãe para filha e para todo o círculo familiar também. Mas a gente já tá em 2023, né, gente? A gente já pode se permitir desapegar disso, né? A gente acredita aqui no Terapia que as relações elas precisam ser construídas com muita sinceridade, de uma forma muito positiva para que todo mundo saia ganhando. É claro que isso não contam relações que são realmente relações tóxicas ou relações negativas e que nos ferem de alguma forma. Tirando essas, o resto dá para dar um jeito e fica bom para todo mundo. Vou até deixar mais uma recomendação aqui, porque eu amo muito um episódio do podcast que chama Mãe e Madrasta, é possível uma relação saudável. A gente vai deixar aqui na descrição. Esse é um episódio em que a gente teve 2 convidadas, que são a Carol e a Micaela, mãe e madrasta, e as 2 contaram sobre a relação saudável delas. Enfim, acho que mais do que a gente falar sobre isso, vale ouvir mulheres que têm essas experiências. Eu acho que a maturidade foi uma coisa que no início não tinha tanto, foi mais coragem do que maturidade. Mas hoje em dia eu vejo que isso tem muito a ver com a pessoa que eu me tornei. Com certeza, boa parte da maturidade de entender que certas coisas colocam na nossa cabeça que não são inatas nossas, né? Não são coisas que a sociedade coloca que tem que ser assim e não precisa ser assim, né? Então, essas coisas, assim, eu acho que moldaram muito quem eu sou hoje em dia, né? Eu acho que isso... Até a questão de responsabilidade, assim, também. De... Pô, eu não posso sair fazendo certas coisas porque tem uma criança que pode me ter como espelho, como exemplo, sabe? Eu acho que tudo isso aí te traz tanto maturidade quanto disciplina, respeito. Eu acho que muito de quem eu sou tem a ver com a história que a gente vive. Eu gosto muito dessas histórias que chegam pra gente aqui sobre, enfim, relação de mãe, madrasta e todo o círculo familiar ali, porque eu gosto de quebrar esse paradigma que é a madrasta é aquela pessoa ruim, pessoa que só vai fazer seu filho sofrer, né, e a mãe cria também uma linha ali, uma rivalidade, né, que é alimentada há muito tempo e que a gente gosta de desconstruir aqui no Terapia. Quando surgem essas histórias de madrastas que querem criar uma nova narrativa para esse tema, eu adoro. A gente sempre aprova essas histórias aqui porque é isso, é importante a gente trazer histórias que desmistifiquem toda essa ideia de que as pessoas não podem se dar bem. Quem sai perdendo nessas relações que são infrutíferas não é nem... É lógico também a mãe, a madrasta, o pai, o padrasto, enfim... São essas pessoas, mas principalmente a criança, que vai se machucar muito vendo os adultos não sabendo lidar com seus sentimentos. Então é isso, a gente adora trazer essas histórias e Pri, obrigado por dividir, a gente amou muito a sua maturidade também de encarar todo esse processo de uma forma até que leve, né? A Pri poderia ter desistido a princípio, né, do relacionamento e ter falado, não, agora você vai ter um filho, então siga a sua vida, vou seguir a minha. Também não estaria errado fazer isso, mas ela acabou decidindo encarar e olha quantas coisas boas aconteceram, quantas relações bonitas ela vem cultivando na vida. Mas além de desmistificar essa relação mãe-madrasta, eu acho que esse episódio deixa um alerta pra gente sobre todas as relações familiares que a gente tem.
Quais relações familiares ou relações na vida que a gente tem, que a gente vive baseado num senso comum de que alguém nos disse que é assim que tem que ser? Sei lá, relação de irmão, mãe e filho, sei lá. Nada tá escrito em pedra, né, Ale? Exatamente, às vezes relação de irmão, mãe e filho, relação com ex. Quais são as relações que a gente, ao invés de estar vivendo que elas realmente podem ser, a gente está preso a uma regrinha que algum dia alguém nos disse que era o certo. A Priscila conseguiu desconstruir isso e acho que isso trouxe muito mais felicidade pro caminho dela. Então acho que fica essa provocação pra gente refletir sobre as relações que a gente tá construindo na vida. É isso. Nossa, lacrou, hein? Eu quero saber se você que tá aí do outro lado lacrou. Lacrou? Lavou a louça? Hein? A chance foi dada, amado. Não vem esconder essa panela dentro do forno não, tá? Que a gente tá de olho. Sempre de olho, sempre. Mas a gente também sempre deixa uma oportunidade pra você se tornar uma pessoa melhor. E na semana que vem, lavar a louça e acompanhar o nosso próximo episódio. Não esquecem, toda terça-feira. Mas não precisa ficar com saudades não, tem muita história aqui disponível. Além do podcast, tem as histórias em vídeo no YouTube, no Facebook, no TikTok. Lá no nosso site tem todas as histórias que a gente já contou aqui no projeto. É só entrar em historiadeterapia.com. Muito, muito obrigado pela sua companhia. Um beijo grande e não esqueça, cuide-se bem. Tchau!